Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go, fora da caixa, São Bernardo do Campo. Quero estar falando uma palavrinha aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 18, a partir do 18. Então vamos lá, ó. A minha versão é NTLH, tá? João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Beleza, meus queridos? O que eu quero estar falando com vocês a partir desse texto aqui? Muitas vezes nós nascemos em uma igreja e nascemos em Cristo, né? Em uma igreja e somos moldados por aquela visão, aquela cosmovisão daquela igreja, e crescemos ali dentro daquela igreja com usos e costumes, e aquilo se torna natural para a gente, ao ponto de muitas vezes nós acharmos que só aquilo é o certo. E quando nós nos deparamos com outros irmãos de outras denominações, com outras cosmovisões, que também vêm de Deus, porque eu não sei falar se nós somos ignorantes ou se nós somos inocentes ao ponto de achar que Deus ele só fala conosco e não fala com outras pessoas. O fato é que quando nós começamos a conviver com esses outros irmãos, nós temos muitas vezes dificuldades. E aí a nossa religiosidade ela aflora, de achar que nós estamos certos em tudo, ou que beleza, nós podemos até, por sermos irmãos em Cristo, temos até sabemos que Deus usa aquela pessoa, que Deus até ama aquela pessoa, até não, que Deus ama a todos, porque a Bíblia fala que Deus ama a todos, né? Que Deus não faz acepção de pessoas quanto ao amor. E sabemos que Deus ama, sabemos que Deus usa, mas naquilo que nós somos diferentes, nós acabamos tendo dificuldade e começamos a achar que aquilo que nós pensamos de diferente, ou que somos diferentes do outro, começamos a ter a tendência de achar que aquela pessoa é errada e nós somos o certo. E não é assim. Deus ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Se estiver dentro da palavra dele e o Espírito Santo estiver agindo, ele vai usar qualquer pessoa. Por que eu estou falando isso? Ontem eu estava lendo o capítulo de Atos. Eu estou lendo o livro de Atos com os meus filhos, né? E chegou na parte que Deus ele fala com Cornélio, lá em Jope, né? E fala depois com Pedro, lá em Cesareia. E Cornélio era um gentil, centurião romano, e Pedro era um judeu. E aí Cornélio, ele era um homem temente a Deus, era um homem de oração, era um homem que ajudava os pobres, mas ele não era judeu. E Pedro era um homem que tinha se convertido, era um homem que andou com Jesus, mas era um judeu. E aí o anjo aparece para Cornélio e fala com Cornélio
que Deus ouviu as orações dele, que Deus viu que ele estava ajudando os pobres e que mandasse alguém lá em Cesareia buscar Pedro. E Pedro, quando estava lá em Cesareia, na casa de Simão Curtidor, tem uma visão. E aí, a partir dessa visão que começa a encaixar no que nós estamos falando. Por quê? Porque Pedro, por mais que ele andou com Jesus, por mais que ele estava com Jesus, por mais que ele viu todos os milagres de Jesus, por mais que ali ele já tinha feito, após o Jesus subir aos céus, e ali ele já tinha vivido várias experiências ali na igreja primitiva, já tinha sido recebido o Espírito Santo, já tinha pregado para muitas pessoas, quase 3.000 homens se converteram, né? Já tinha realizado milagres, já tinha ressuscitado Dorcas, e mesmo assim ele ainda tinha aquele resquício religioso dentro dele. Por quê? Por causa que aí a Bíblia fala que o anjo deu uma visão para ele, né, sobre no lençol, né, com os animais ali que eram considerados impuros pelos judeus, né, e o anjo fala para ele matar e comer, e ele fala que ele não vai matar e comer porque ele nunca tinha comido uma coisa impura. Aí isso aconteceu 3 vezes e o anjo fala: você não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E ele ficou refletindo naquilo, né? E aí coincide na hora que ele está refletindo, os caras que Cornélio enviou lá de Jope, né, para Cesareia, chegam na casa onde Pedro estava. O Espírito Santo fala para Pedro que aqueles caras tinham sido enviados por ele. Pedro vai para Jope pregar na casa de Cornélio ali, né? Cornélio tinha reunido todos os parentes, os amigos dele dentro de casa para ouvir o que Pedro tinha para falar. E quando Pedro começou a falar, começou a pregar, eles foram o Evangelho, né, falando sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí eles foram todos batizados pelo Espírito Santo, foram todos tomados pelo Espírito Santo que estava ali dentro da casa, né? E aí Pedro viu que realmente Deus não fazia acepção, que o Espírito Santo que Deus tinha dado aos judeus também deu aos não-judeus. E quando a gente vê as pessoas olhando Jesus e João Batista, se você for ver, ele era totalmente diferente de Jesus. A Bíblia fala ali que se você pegar a história de João Batista, eles eram primos. João Batista era alguns meses mais velho que Jesus, foi chamado por Deus desde o ventre da mãe dele, né, para o ministério de preparar a vinda de Cristo, né, para preparar o ministério de Cristo. Pregava sobre arrependimento, mas ele era um cara que, se você fosse olhar visualmente, eles eram muito diferentes. João Batista, ele era um cara que, você vê assim, que ele comia mel do mato, gafanhoto e mel do mato, ele andava com uma roupa de pele de camelo, era um cara considerado impopular, assim, porque ele, impopular assim, né, era como se fosse o anti-marketing, né, porque ele não falava o que as pessoas queriam ouvir, pelo contrário, ele falava aquilo que elas precisavam ouvir, e ele falava palavras duras, porque ele era aquele tipo de profeta que ele dava no peito dos caras mesmo, falava sobre arrependimento, falava para os caras que eles tinham que se arrepender, falava para os caras que a vida dos caras estava toda torta, e mesmo assim muitas pessoas vinham até ele e ele batizava essas pessoas. Já Jesus era um cara, e Pedro e João Batista era um cara que ficava mais isolado, porque ele se isolou ali no deserto, ficava ali no Jordão, ele pregava o arrependimento e as pessoas vinham até ele, e ele era um cara diferenciado, diferente. Aí você pega Jesus era um cara que ele andava no meio da multidão. Jesus é um cara que as pessoas vinham até ele, você não vê o ministério de João Batista curando pessoas, mas você vê Jesus curando muitas pessoas. Jesus também pregava sobre arrependimento, como João Batista, os dois pregavam arrependimento.
Os dois pregavam o evangelho, mas os dois tinham como se fossem chamados diferentes e tinham eram diferentes aos olhos das pessoas. Mas os dois estavam a serviço do reino e os dois deram frutos. Tanto João Batista quanto Jesus levaram pessoas ao arrependimento. E aí eu falo para você, quando a gente, por ser de uma determinada igreja, por ser ter uma determinada visão religiosa, e a gente olha as pessoas, e aí o que a gente pega e faz? A gente vai deixar as nossas diferenças religiosas, de uso e costume, ou até de visão, cosmovisão, nos atrapalhar? Ou a gente vai observar aquela pessoa e vai ver os resultados de Deus na vida daquela pessoa, tanto em caráter quanto na obra? É isso que nós temos que ver. Vídeo passado eu falei sobre o pessoal da Assembleia de Deus com o pastor Jardim Laura ter me acolhido, né? Eu que vim de uma igreja, eu sou lá na Baixada, sou da CAL, né? CAL Mongaguá. A CAL Mongaguá é uma igreja que ela dá muita ênfase ao ensino, ela dá muita ênfase ao estudo. É uma igreja diferente a nível de estrutura, a liturgia do culto é diferente em tudo, em palavra, em louvor, a forma de recepcionar as pessoas, a estrutura de igreja, ela é toda diferente do estilo da Assembleia de Deus, toda diferente. E aí, quando eu cheguei aqui, quem me abraçou foi justamente uma igreja muito diferente da que eu era. E o pastor Dean, né, me abraçou, cuidou de mim, começamos a andar juntos e ele viu assim, né, ele viu os sonhos de Deus na minha vida, ele viu os projetos de Deus na minha vida. O pastor Dean, ele não me olhou de uma forma religiosa, ele não me olhou de uma forma que por placa, ele não me olhou por uso e costume, ele não me olhou por nada dessas coisas que a gente falou, e ele me abraçou e começou a tomar conta de mim. E aí o que aconteceu? Eu fui ali se aproximando deles, se aproximando da igreja dele, frequentando a igreja dele, inserimos o Fora da Caixa na igreja dele, a igreja abraçou, a Assembleia de Deus ela abraçou o projeto do Fora da Caixa, a Assembleia de Deus com o pastor Jardim Laura abraçou o projeto do Fora da Caixa São Bernardo do Campo, e ali também vou dar treinamentos para eles, né? Vou dar treinamento de liderança, vou dar treinamento de princípios bíblicos, né? De treinamento sobre disciplina espiritual, treinamento sobre liderança, treinamento de liderança interno como organização, treinamento de liderança para agir fora da igreja também, enfim. Mas eu confesso por mim, meus irmãos, eu ainda tinha, mesmo por o Dean me abraçando, mesmo o Dean a igreja, a Assembleia de Deus, com o pastor João de Laura me abraçando, mesmo eu apresentando o projeto para eles do Fora da Caixa, mesmo eu apresentando, eles abraçando o projeto do Fora da Caixa, mesmo eu vou dar treinamento para eles, agora quando já está passando, voltando os cultos, a gente já vou dar treinamentos para eles, e mesmo assim eu ainda tinha aquele resquício, eu Jefferson, tinha um resquício de religiosidade com eles. E aí Deus começou a me incomodar muito nesse sentido, porque eles foram o povo que me abraçaram, e mesmo assim eu ainda olhava com os olhos religiosos para eles. E aí, convivendo com eles, eu vi como esse tempo de convívio que eu tenho com eles, quando eu estou aqui em São Bernardo, eu sempre para a igreja dele, a Assembleia de Deus a Assembleia de Deus Bom Pastor Jardim Laura, aqui em São Bernardo, é a minha casa, é a casa que eu fico, é a casa que eu sou alimentado. E mesmo tudo isso, eu ainda tendo esse olhar religioso da minha parte dele, Deus ele começou a me incomodar. E aí, nisso que Deus começou a me incomodar, eu comecei a enxergar a mão de Deus verdadeiramente naquilo que eles
foram muito fortes, um povo de muita oração e um povo muito acolhedor, um povo que me abraçou, um povo que verdadeiramente tem comunhão. Eu estou para falar para vocês que eu fui mais abraçado na Assembleia de Deus do que em qualquer outra igreja que eu passei. Né? A Assembleia de Deus, Bom Pastor Jardim Laura, aqui do Pastor Diá, a igreja que mais abraçou. Não que eu tenha histórico de muitas igrejas, não é isso. Mas eu mudei de igreja uma vez na minha vida, que foi da igreja que eu nasci, da igreja que eu era da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu mudei de uma igreja, de uma denominação, quando eu aceitei Jesus, e fiquei aqui 7 anos na Quadrangular aqui em São Bernardo do Campo. Quando eu desci para a Baixada, eu fiquei na Quadrangular, fui com carta para lá, na Quadrangular lá da Baixada, na Praia Grande, fiquei mais 5 anos lá. Dessa Quadrangular eu fui para Cal, estou na Cal já faz aí 1 ano, mas com 1 ano, 1 ano que eu estou lá na Cal, mas que eu tive que subir aqui para São Bernardo do Campo, faz mais ou menos uns 6 meses que eu estou nesse sobe e desce, e quando eu estou aqui eu fico grandes períodos aqui em São Bernardo do Campo, e é nessa Assembleia de Deus que eu me encontro. Poderia ter ido para a Quadrangular? Poderia. Na igreja que eu nasci? Poderia. Tem outros irmãos meus, e eu nunca imaginei, só que foi o pessoal da Assembleia de Deus que me abraçou. E eu os amo, e os respeito, e os admiro. Então, da mesma forma que Deus tratou no meu coração, meus irmãos, sobre essa quebra de religiosidade, que nós também Deus possa tratar no seu coração aí. Que nós possamos enxergar Deus na vida de todas as pessoas, de todas as denominações, seja ela presbiteriana, seja ela batista, seja ela pentecostal, seja ela da Bola de Neve, seja ela da Assembleia de Deus, seja ela Cal, seja ela Deus é Amor, seja ela a igreja que for. Porque Deus é muito grande e a visão dele não está simplesmente só numa igreja, só numa placa ou só numa denominação, mas nós temos que entender se dentro da palavra de Deus, ele pode dar no mesmo texto a mesma visão para uma visão para um, e no mesmo texto uma visão para outro. Tendo a base, com a exegese correta, a forma de nós extrairmos depois pode ter várias aplicações na minha vida e na vida do outro. Amém? Então é isso aí, meus irmãos. Possamos entender que é pelos frutos que nós vemos a sabedoria de Deus, ela é mostrada pelos frutos. Amém? Tanto de caráter quanto de resultado prático das almas que nós conseguimos ganhar para Cristo e conseguimos ensiná-las e levá-las ao amadurecimento. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia para todos aí. Se você gostou, curte, segue, compartilha, envia para seus amigos aí. Tamo junto. O reino não para, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.